Passado o momento mais crítico da pandemia, cabe agora a gente analisar os aspectos econômico-financeiros que ficaram para as instituições hospitalares. As instituições hospitalares da ANAP, principalmente, elas tinham aí uma performance econômico-financeira refletida pelos seus EBITDAs, de valores que sempre foram historicamente na casa aí dos 14%, 15% nos anos pré-pandemia, né? Em 2019, por exemplo, essa figura chegou a índices de cerca de 14%. Nós vivemos um 2020 muito desafiador, com uma fuga de procedimentos seletivos das instituições, um período em que pacientes, médicos ficaram muito receosos de manterem os seus procedimentos seletivos nas instituições hospitalares pelo primeiro medo da pandemia, né, que se iniciava lá em 2020. Depois disso, as instituições sofreram demais por desafios logísticos, então diversos materiais, medicamentos tão importantes pelo combate da pandemia, que sim, naquele momento começava a ter uma alavancada muito forte. Os hospitais foram muito prejudicados por esses volumes, né, de insumos mais altos, né, e também por uma necessidade de aportar recursos, seja recursos humanos, recursos materiais, para poder dar conta daquele avolumar de procedimentos de pacientes, né, na verdade, que buscavam as instituições em busca de um cuidado adequado para aquele momento tão crítico das suas vidas. Então, 2020 foi um ano crítico para essas instituições, né, foi um ano em que o EBITDA médio dos hospitais da ANAP chegou aí na casa dos 8%, em alguns períodos do ano, por exemplo, abril, maio do ano de 2020, essas instituições tiveram, inclusive, EBITDAs negativos, né, grande parte delas. Já 2021, ainda aí num resquício forte da pandemia, lembrar que diversos meses desse ano de 2021, os hospitais também foram solapados, né, por um aumento de movimento, né, Covid, né, foram ondas que vieram aí ao longo de 2021, ondas que não foram lineares, né, nos diversos hospitais, nas diversas regiões do país, mas que sem dúvida prejudicaram também sobremaneira esses hospitais. E aí nesse momento os hospitais terminaram o ano, né, com uma média de EBITDA de 11,7%, né? Pegando aí todos esses hospitais nas suas diferentes dificuldades, né? Foi um momento também que o índice de glosas, né, continua em patamares elevados, né? Também com prazo de recebimento alto para essas instituições, de 68,5 dias, né, de prazo médio de recebimento para essas instituições, e uma glosa líquida de 3,7%. Então, a gente vê os hospitais com problemas financeiros em uma ponta, com pressão por insumos, com pressão, né, por não terem ainda, né, a volta, né, de todos os procedimentos seletivos, mas também sendo pressionados por um prazo de recebimento mais alto e por um índice de glosas que também prejudicou bastante essa receita e, no final do dia, a receita líquida dessas instituições. Nesse sentido, os hospitais tentaram negociações aí com as diversas fontes pagadoras, algumas, né, demonstraram uma parceria grande nesse momento, fazendo adiantamento de recursos ou pagamento, né, de valores médios em momentos mais complicados da pandemia, outras foram um pouco mais inflexíveis, seja não fazendo, né, esse pagamento, né, ou até cobrando juros, né, para poder fazer algum tipo de pagamento nesse sentido. Os hospitais viram-se um pouco reféns, né, dessas situações em determinados momentos, né. O que a gente tem visto, né, nos diversos hospitais hoje da ANAP é uma volta, né, para poder reestimular que os procedimentos seletivos aconteçam e também uma desmobilização de toda aquela estrutura que foi montada para poder atender os pacientes COVID, né. Seja, primeiro, né, trabalhando melhor os recursos materiais, né, seja fazendo com que os fornecedores consigam de novo retornar aos valores históricos, né, de insumos, principalmente aqueles insumos ligados a materiais e medicamentos, que foram aqueles que tiveram um impacto maior, mas também fazendo adequações em seus quadros funcionais, né?
A grande maioria dos hospitais precisou aumentar muito o quadro de pessoa nesses momentos para atender os pacientes, e agora é a hora de fazer algumas adequações também para manter a sustentabilidade financeira dessas instituições. Acredito sim que os hospitais estão no caminho, né, pelo que a gente tem visto dos resultados, que a gente tem visto das diversas instituições, né, de retornarem com esses procedimentos, né, lembrando, né, que desde o início da pandemia diversos sintomas, né, não Covid, né, também foram tratados nessas instituições, e diversas delas estimularam, né, com a divisão de fluxos, com segurança, né, para que esses procedimentos continuassem acontecendo ali dentro das instituições, porque elas sabiam, né, os hospitais da ANAP sabiam que o que está acontecendo agora tinha grandes chances de acontecer, né, um acúmulo de procedimentos seletivos, uma piora de quadros, né, de algumas doenças, né, em pacientes que poderiam ter sido tratados anteriormente. Então isso é o que tem sido tentado, tem tentado ser mitigado nesse momento através das ações dessas retomadas de procedimentos seletivos, né? Acho que agora, esse momento, né, o momento de 2022 é esse momento de retomada, né? De proteger as instituições hospitalares, de entregar as instituições hospitalares de novo condição de terem a sua performance natural. Então, eu enxergo que em 2022, no final de 2022, no Observatório da ANAP, talvez a gente esteja apresentando números melhores, né? Números mais regulares em relação à performance desses nossos hospitais.